ler aqui do artigo 44 ao 60 da Lei de Execuções Penais, a LEP. Artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem a expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Segundo, é vedado o emprego de cela escura. Terceiro, são vedadas as sanções coletivas. Artigo 46. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direito, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Novamente, artigo 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeita o condenado. Parágrafo único. As faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 181, parágrafo 1º, letra D e parágrafo 2º desta lei. Seção 2. Das faltas disciplinares. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que 1. Iniciar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. 2. Fugir. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 4. Provocar acidente de trabalho. 5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Artigo 7. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ver aqui esse artigo. Depois eu vou ver aqui esse inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39. No final eu vou ver. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber o preso provisório. Comete falta grave for condenado a pena restritiva de direito que comete falta grave condenado a pena restritiva de direito que descumprir injustificadamente as restrições impostas, retardar injustificadamente o cumprimento das obrigações impostas. 3. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Depois eu vou ver esse inciso aí. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Primeiro, duração máxima até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie.
2. Recolhimento em cela individual. 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. Primeiro, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 2. Sobre os quais recaiam fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Parágrafo 3º. Existindo indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, a associação criminosa ou milícia privada ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo-se indício de que o preso continua apresentando alto risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal, de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Subseção 3 das sanções e das recompensas. Constitui sanções disciplinares: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direito. 4º, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos
que possuam um alojamento coletivo observados expostos no artigo 88 dessa lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos 1 e 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio fundamento despacho do juiz competente. Qual é aqui? O 1. Advertência. E o 4. Isolamento na própria cela. Parágrafo 1º. Autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. São recompensas: o elogio, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Subseção 4 das aplicações das sanções. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplica-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 desta lei. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias. O isolamento, a suspensão e as restrições de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvadas as hipóteses do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Subseção 5 do procedimento disciplinar. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.